Gilmar fala demais na Espanha e escancara a perseguição a Braga Neto. O próximo alvo está definido. A máscara caiu em solo estrangeiro. Longe do povo brasileiro, em meio aos salões dourados da Espanha, Gilmar Mendes deixa escapar o que todos já suspeitavam. A perseguição política está em curso e o próximo alvo tem nome e farda: General Braga Neto. O jogo sujo do sistema se revela com todas as letras e não há mais espaço para ingenuidade. Não se trata de justiça, mas de vingança. Não se trata de lei, mas de poder. Estamos diante de um plano orquestrado para calar os patriotas e eliminar da cena os defensores da liberdade. E tudo isso vem à tona não nos tribunais, mas nos bastidores internacionais, onde os acordos se firmam longe do crivo popular. O que mais está sendo decidido fora do Brasil, em segredo contra os brasileiros? No Supremo, na primeira turma, tem mais, agora são 21 réus. Tem mais 7 réus. Foi aceita a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra 4 oficiais superiores do Exército, um subtenente do Exército, um agente da Polícia Federal e o presidente do voto legal. Tentativa de abolição violenta do Estado de Direito, tentativa de golpe de Estado, organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração do patrimônio público. É bom lembrar do que disse o ministro Fux, que caminho do crime não é crime. É crime a consumação do crime, né? Ou quando a consumação foi mesmo interrompida. Mas pensar num crime, planejar um crime, mas não executá-lo, nem começar a execução, isso não é crime, né? Mas, enfim, decidiram assim. Então, como eu disse, um total de 21 réus. Eu não sei o que cada um fez aí, por exemplo, tentativa de golpe de Estado, como ele tentou. Dano qualificado, é preciso saber exatamente o que foi que ele danificou, cada um desses 7. Deterioração do patrimônio público, a mesma coisa. Organização criminosa armada, né? Quais foram as armas que foram usadas? Se fuzis ou canhões, né? Mas enfim. Abolição violenta do Estado de Direito, tentativa de, né? Qual foi essa tentativa? Como foi? Né? Ou foi apenas uma troca de informações a respeito desse assunto? Agora, não tem um tribunal acima do Supremo para recorrer, para decidir mesmo, né? A intenção do Supremo é essa, já expressa por declarações, né? Agora mesmo, na Espanha, eu estou nesse momento no aeroporto de Malpensa, em Milão. Na Espanha, o ministro Gilmar Mendes disse que por exemplo, citou o general Braga Neto, que está preso, que ele, como ministro, várias vezes procurou informações no Tribunal Superior Eleitoral sob a justificativa de entender o sistema de apuração, mas que isso integrava plano que questiona o resultado das eleições. Plano para questionar o resultado das eleições. O ministro Gilmar Mendes vai julgar Braga Neto, mas ele já está julgando agora, antecipando o julgamento. Está dando opinião. E se questionar o resultado de eleição é crime, deveriam estar presos ou condenados Leonel Brizola, quando mostrou Proconsulte, Requião, Roberto Requião, quando defendeu o comprovante do voto, o próprio Lula, que disse várias vezes que há municípios no Brasil que têm mais eleitores que população e que é fácil fraudar. Bom, falando em Lula, ele
embarcou para Moscou. Vai comemorar a vitória soviética contra os alemães em 9 de maio. Por causa do fuso horário, o 8 de maio, que a gente comemora no mundo ocidental, os russos comemoram dia 9. Vitória do exército soviético. Não é sequer do exército russo, do exército soviético. Vai comemorar com Putin, vai ter uma reunião segundo o Poder 360 com o Maduro. Interessante isso, né? Enquanto no Brasil tornam-se réus pessoas por tentativa de um golpe que não houve, o presidente do Brasil se reúne em Moscou com o Maduro, que recentemente deu um golpe. Todo mundo sabe que ele perdeu a eleição, mas ele continuou presidente. Ironia da história, né? Agora, gente, e o Brasil não vai comemorar o 8 de maio? Porque 478 corpos de soldados brasileiros repousam lá no monumento aos mortos da Segunda Guerra, no aterro do Flamengo. O presidente podia ir lá, fazer na manhã de 8 de maio uma grande comemoração, porque não foram só esses que morreram. Ainda tem mais um no cemitério de Pistoia, cujo corpo foi encontrado depois, os restos encontrados depois. Tem milhares de soldados da borracha que morreram, geralmente nordestinos, no Acre, um grande esforço de guerra, né, fornecendo borracha para os aliados, mais alguns milhares de brasileiros que morreram no afundamento de navios na costa brasileira e fora da costa brasileira, mais os aviadores brasileiros que morreram nos céus da Itália, né, do primeiro grupo de caça. Então é muita gente, a nossa contribuição é muito importante, isso sem contar do trampolim da vitória. A conquista do norte da África começou no Rio Grande do Norte. Então nós temos o que comemorar no dia 8 de maio. Procurei, não vi nenhuma ida do presidente Lula, né, nem da presidente Dilma, em todos esses anos de governo do PT, ao monumento no aterro do Flamengo, onde há uma chama eterna de reconhecimento, de agradecimento nessa luta pela democracia. Aliás, no dia 27 de abril, aqui em Milão, houve uma reunião exatamente para ponderar isso. Os feitos da Força Expedicionária Brasileira, do primeiro grupo de caça da Força Aérea Brasileira, na Península Italiana, derrotando o fascismo, o nazismo, uma ditadura, né, para voltar para o Brasil e estabelecer uma ditadura com a queda de Vargas. E a gente pôs isso na atualidade, né, os problemas da democracia no Brasil. Né. Graças à competente coordenação do deputado General Girão, mas, sobretudo, está aí uma foto com ela, num restaurante em Brescia, hoje, a goiana Sônia Rodrigues Martins, que está na Itália há 31 anos, já constituiu família por aqui, mas continua preocupada com as questões brasileiras. Ela fez um grande trabalho de reunião de uma pleiade de pessoas que estão preocupadas com o Brasil e quiseram homenagear a Força Expedicionária Brasileira. Bom, minha gente, por fim, eu disse outro dia, calculei, né, na nossa última conversa, estão querendo aumentar o número de deputados, eu disse, puxa, aumentar de 513 para 525. Não, eu me enganei. O relator, deputado Damião Feliciano, do União Brasil da Paraíba, agora divulgou hoje o relatório dele, aumentar para 531. É só uma mudança de algarismos, né? De 513 para 531. Aumenta em 18 deputados.
E diz ele que não vai significar nenhum aumento de custos no orçamento para o pagador de impostos que sustenta o Poder Legislativo. Eu não sei como vai caber mais 18 lugares, né? Como eu mostrei para vocês, lá no tempo da construção, eu acho que eram 326, uma coisa assim, né? Agora, depois, 326 em 1960, né? E agora já está indo para 513 e indo para 531. É para se adaptar à população brasileira, porque o número de deputados tem que ser proporcional à população, com um mínimo de 8 por estado e um máximo de 70. Eu estava imaginando o dia que igualar todo mundo, todos os estados vão ter 70. Imaginem só. Bom, de Malpensa, do aeroporto de Malpensa, Itália, pertinho de Milão, Alexandre Garcia.